Nas últimas semanas, o assunto que tem tomado conta do país como um todo e até internacionalmente é a questão das queimadas na Amazônia. A Amazônia, historicamente, ela vem recebendo de parte do mundo todo atenção, preocupação e muitas críticas relacionadas com a falta de cuidado àquele imenso paraíso verde que nós temos no extremo norte do país. Isto tudo é verdadeiro e a agressão que nós vamos testemunhando no decorrer do tempo, ela tem crescido nas últimas décadas, por conta de vários fatores, sendo o principal o interesse econômico, no sentido de exploração, através de garimpos clandestinos ou não, de empresas multinacionais e nacionais e de alguns projetos, como, por exemplo, o que nós tivemos aí na década de 70, a famosa Transamazônica. Tudo isso é verdadeiro e merece o nosso repúdio enquanto sociedade mundial, já que ali nós temos um espaço, um bioma privilegiado para o futuro da humanidade. No entanto, todas as discussões que nós vemos, elas se debatem somente na questão das árvores, da flora, da fauna, enfim, e o que é, sem dúvida nenhuma, importante, necessário e fundamental. Mas junto com esse contingente de árvores e de animais e assim por diante, nós temos uma população, não só uma população ribeirinha, que chega a mais de 2.000 pessoas, mas no seu conjunto dessas áreas que estão sendo dizimadas, nós temos mais de 20.000 pessoas, além dos índios que lá estão. E que nós acabamos deixando essas pessoas excluídas de todo esse processo e de toda essa discussão. Se nós tivermos um foco em termos das condições de vida dessa população, elas são tão precárias quanto a situação geral que está enfrentando a Amazônia no sentido da sua preservação. Essas pessoas estão colocadas num ambiente sem o mínimo acesso a qualquer serviço, seja de saúde, seja de educação, e convivem diuturnamente com uma miséria praticamente absoluta. Lá nós encontramos mais de 50% de analfabetos e em torno de 70% das pessoas, elas têm verminose. No mínimo, cada pessoa tem um parasita. Sem contar ainda com as questões gerais de cárie dentária e de outras doenças que graçam naquela população de homens, crianças, jovens e assim por diante. O que foi feito com todos esses recursos que foram tirados de lá? Né? E não são poucos, nós sabemos o quanto envolve de recursos, sejam eles oficiais, né, devidamente oficializados através de projetos que são fiscalizados e assim por diante, como a própria Zona Franca de Manaus, mas onde que voltou esses recursos para uma melhoria das condições de vida daquela população? Acho importante e fundamental que tenhamos essa discussão sobre a Amazônia, sobre as queimadas, sobre a sua preservação. Isso não se discute, mas o que deve ser discutido pelo Estado brasileiro é como está tratando aqueles inúmeros brasileiros que ficam distanciados de qualquer benefício do Estado. O absurdo é tão grande que naquela imensidão de águas que nós temos, não só do rio Amazonas, mas dos seus afluentes, a população sequer tem acesso à água tratada. O saneamento não existe e isso, sem dúvida, leva a todas as condições piores que nós podemos ter para não encontrarmos uma vida digna para todos aqueles cidadãos que são brasileiros e que merecem todo o nosso respeito. O SUS, lamentavelmente, ainda não consegue chegar lá no extremo norte do país. Os indicadores epidemiológicos que mostram, eles são extremamente precários, são extremamente preocupantes e são os piores que nós temos em todo o país. Para pensarmos neste momento da importância deste debate em relação à Amazônia, sim, em relação ao bioma, mas também em relação às condições de saúde daquele povo de Deus.